A nova lei do gás foi publicada há pouco tempo, né? Sancionada há pouco tempo, passando a valer. Você acha que a gente consegue ter algum tipo de efeito dessas novas normas no mercado hoje em dia ou não? Então, quando a gente olha as mudanças que estão acontecendo com relação ao mercado de gás, a gente tem que ir um pouquinho além do novo marco regulatório, né? Existe o ganho com relação a essa nova lei, esse novo marco que traz regras, dinamiza, mas é importante lembrar que já existiam outros movimentos acontecendo com relação à abertura desse mercado. Por exemplo, né, o TCC entre a Petrobras e o CAD. Então, já existem alguns movimentos importantes que já ocorreram, a abertura de alguns mercados, por exemplo, no Nordeste. A gente teve uma notícia recente da distribuidora no Rio Grande do Norte, que fez a contratação através de chamada pública de um fornecedor que não é Petrobras, então ela está começando a trabalhar a diversificação da demanda, alguns anúncios de abertura de possibilidade de utilização de unidade de processamento de gás natural também estão acontecendo, então movimentos já vêm acontecendo ao longo da cadeia, né, desde da produção até passando pelo transporte, pelo processamento do gás até o consumo, já desde um tempo, mas o marco regulatório ele é importante porque ele traz, né, as regras, ele define em lei algumas melhorias que ditam o futuro e também trazem maior segurança jurídica para os investimentos. Falando em investimentos, eles devem aumentar, né, Fernando? Porque, pelo menos é a tendência, porque com a nova regulamentação, alguns projetos, por exemplo, principalmente na região sul, região norte do país, devem sair do papel. Isso melhora o mercado ou não? Como é que você analisa essa questão de agora do possível aumento, né, de concorrência também na questão da distribuição e produção do gás? Então, os investimentos eles vão sendo anunciados de acordo, né, com o andamento, né, do mercado. Então, por exemplo, aqui no Sudeste, no Rio de Janeiro, logo após a assinatura, a promulgação, né, do novo marco regulatório, houve o anúncio de que a rota que vai entregar um gás do pré-sal, de um produtor que não é a Petrobras, né, de diversificação da oferta, direcionou o investimento, definiu para onde que essa rota iria, que no caso é aqui para a região de Macaé. Isso foi logo após a assinatura da nova lei. Então, ele já teve uma sinalização, né, da segurança jurídica, o investimento foi confirmado. Então, ao longo de toda a cadeia, alguns investimentos vão sendo anunciados e o mercado vai começando a se movimentar. Então, como pontuei, assim, é importante você ter aquela garantia em lei, além, né, da atuação além da lei, né, como TCC, a regulamentação da ANP, etc. Mas é esse tipo de garantia jurídica que viabiliza a decisão pelo investimento. A gente teve um anúncio também aqui em São Paulo, existem uma publicação que foi feita pela EPE indicando alguns terminais GNL que podem ser desenvolvidos por todo o país. Então, a gente vai vendo movimentos acontecendo em toda a cadeia, né? Isso é uma perspectiva futura, claro, mas você acha que, por exemplo, há pouquíssimo tempo que a norma está valendo, ela já pode estar influenciando, por exemplo, no preço do gás? Então, e aí isso acaba variando, né, de situação. Então, existem algumas regiões que já estão mais avançadas, vamos dizer assim, com relação à abertura do mercado, principalmente por causa do segmento do transporte. Então, para o gás natural chegar, ele precisa passar pelo processamento, pelo transporte, distribuição. Então, na área da TBG e na área da TAG, a TBG que atende Centro-Oeste, parte de São Paulo e o Sul, e a TAG, que é o Nordeste, eles já passaram por esse processo de abertura, já fizeram chamadas públicas, etc. Então, isso acaba conseguindo trabalhar no avanço desse mercado, e aí a gente vê alguns anúncios de redução de preço, como foi no caso do Rio Grande do Norte, em que a contratação de um novo produtor de gás natural gerou uma redução de preço. Mas o que a gente sempre coloca é que
não necessariamente essa redução ela vai acontecer de maneira igual ou, né, o choque vai ser instantâneo, porque existem etapas a serem vencidas, existem regulamentações para serem desenvolvidas e estabelecidas. Então, assim, é uma tendência que vai acontecer pela viabilização de novos ofertantes, a dinamização, o transporte, né, refletindo melhor o uso da infraestrutura, mas não necessariamente ele acontece imediatamente, como a gente tem visto, na verdade, como ainda é um ofertante único ao longo de todo o país, o preço ele vem crescendo porque ainda segue uma fórmula atrelada ao preço internacional, câmbio, então isso acabou impactando e não gera uma redução instantânea. Fazer previsões é meio arriscado, mas você crê que, por exemplo, tenhamos aí bons resultados ou ter um bom resultado em relação à norma que foi aprovada nos próximos anos, 1 ano, 2 anos, mais ou menos, aproximadamente? Você acha que a gente já consegue sentir um ganho maior? Isso vai depender da atuação também do próprio mercado. Quanto mais a gente trabalhar em conjunto, numa direção única e trabalhando, de fato, pela dinamização desse mercado, mais rápido a gente vai conseguir revolucionar e trazer os avanços necessários. Mas, de fato, as regras estão colocadas, existe uma agenda regulatória a ser tratada, e isso tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, né? Não adianta também a gente ter as regras federais estabelecidas se os estados acabarem fechando ou não conseguirem avançar nas regulamentações, né, de abertura do mercado de distribuição.